Bom, boa tarde a todas e todos. A gente pede desculpa pelo atraso em iniciar essa mesa. Eu vou ler rapidamente qual que é a proposta desse evento, dessa sexta do mês, que acontece na Semana da Mobilização Nacional Indígena, em Brasília, e em seguida passo às professoras e ao Emerson. A sexta do mês começou em 2018 falando de política. Neste mês de abril, o tema permanece em cena com uma discussão sobre as formas ameríndias da política, ocupando a presidência da República com seus cantos xamânicos ou convocando manadas de búfalos para defender seus territórios, reunindo multidões no Planalto Central ou juntando parentes em festa, demandando políticas públicas ou evitando contato permanente com os não indígenas, os povos ameríndios têm expressado com eloquência o vigor de suas formas de ação política. Mas se o cenário de ataques às comunidades e aos direitos constitucionais indígenas ajudou a evidenciar certas lutas, o que esses povos têm insistido em lembrar é que esta nada nova guerra tem por base um conflito ontológico. É uma guerra de mundos. Trata-se de perguntar que formas de resistência são necessárias para combater violações de direitos e, ao mesmo tempo, descrever políticas cujos pressupostos são outros. Que tipo de transformações essas outras políticas impõem à relação entre povos indígenas, Estado e políticas públicas? E nas relações entre não-humanos e humanos? Com tais imagens em mente, a sexta do mês convida a todos para discutir algumas das elaborações da antropologia e da etnologia sobre o tema, pensando de um lado, a partir do binômio festa e guerra, e de outro, através de certas práticas cosmopolíticas expressas nessa miríade de formas de ação. Eu estou lendo essa ementa porque, antes de começar, a gente queria agradecer muito a presença do Emerson Guarani, que é um dos nossos primeiros pós-graduandos indígenas no programa de pós-graduação em Antropologia Social daqui da universidade. Até esse ano, nós não tínhamos cotas específicas para pretos, pardos e indígenas, e a partir desse ano a gente tem a honra de ter intelectuais se formando conosco e pensando conosco também essas formas de pensamento indígena. Então, o Emerson vai se apresentar para vocês, em seguida nós passamos para a fala da professora Joana e depois para a professora Beatriz. E, ao final, o Emerson também vai debater com elas e abrir para o debate com todos vocês. Obrigada. O que eu faço? Pode vir aqui. Nhandé Caru. Nhandé Caru. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Emerson. Agradeço aí a apresentação. Acho que é exagero chamar eu de intelectual. Mas, enfim. Hoje, uma mesa que fala sobre políticas ameríndias, né? Numa sexta-feira onde estão reunidos em Brasília quase 3.000 lideranças. Já faz um bom tempo em que a gente anda construindo esse evento, né, que é a TL. Eu já participei de edições anteriores, sei muito bem o que é estar ali naquele local, um local onde a gente há muito tempo não é muito bem recebido, né? Um local de muitos conflitos, de muita luta e de muito apagamento histórico. Então, falar desse dia, falar hoje, sobretudo, agradecer aqui a presença de vocês, agradecer também o convite dos professores e professoras, pessoal que promove esse evento, e agradecer ao departamento também de antropologia pela sensibilidade, pela luta também, que são questões políticas importantes para a população indígena. Eu tenho também o meu trabalho de pesquisa, sobretudo sobre a presença indígena na universidade. Espero contribuir, fazer aparecer um pouco mais essas questões dentro da universidade. Sei que é um momento importante também para a gente poder rever alguns conceitos. A gente acaba recebendo aí alguns conteúdos e acaba já de imediato percebendo que é preciso também uma reforma no currículo. Então o currículo ainda precisa contemplar mais a questão indígena. A gente vê que grande parte dos textos ainda estão aquém, né, da presença indígena, e a gente já tem, como disse aqui, né, já tem intelectuais muito mais
renomados do que eu, né? Mas que, enfim, já tem muitas publicações na América Latina, sobretudo, e a gente ainda vê pouco essa presença nos conteúdos. Espero aí contribuir com o meu trabalho também sobre a presença da população indígena aqui de São Paulo. Eu costumo dizer que somos 3 tipos de populações, né? Uma primeira é dos povos que estão vivendo nas aldeias, são 305 povos, que eu acho que vão ser dito aqui, né? Com uma lista fechadíssima, né? Que é um problema hoje. Os povos isolados, 20 povos, e os povos isolados na cidade da qual eu faço parte. Então nós somos a 4ª maior cidade do país em população indígena, a cidade de São Paulo, segundo dados do último IBGE, e que a antropologia há muito tempo se nega ou se negou a fazer trabalhos, né, sobre essa população. Então serve de alerta também para a gente começar a abrir os olhos, né, verificando aí o que está acontecendo na cidade de São Paulo, sobretudo em todas as cidades aí do Brasil, né, quem são essas pessoas, porque estão, quais foram os fatores, né, que fizeram com que essas pessoas estivessem aí no meio da cidade, né. Poderia citar aqui um monte, né, mas, enfim, vamos começar o nosso evento, eu espero contribuir aí, obrigado por todos. Bom, eu queria agradecer à comissão pelo convite, me senti muito prestigiada com ele, porque eu já fiz parte dessa comissão, então voltar para casa onde me formou e, sobretudo, dividir a mesa com uma das professoras que foi super importante na minha trajetória, e agora também com o Emerson, tardou para que a academia abrisse as portas para as comunidades indígenas e que a gente pudesse sentar assim lado a lado. Então isso é muito bom, fico muito contente de estar aqui hoje. Bom, eu vou começar justamente mencionando algo que não poderia deixar de ser mencionado nessa temática, e já foi dito aqui tanto pela Tatiana quanto pelo Emerson, que a gente está na semana em que está acontecendo o acampamento Terra Livre, onde justamente várias etnias se juntaram, unidas aos seus maracás, tabacos, espíritos auxiliares, né, para uma luta política que também se faz em canto e dança, como a gente tem visto nas imagens que foram difundidas desse acampamento desse ano. Poucos dias antes do início do ATL, foi oficializado o burburinho de exoneração do então presidente da FUNAI, ação que o Michel Temer executou corroborando um pedido oficial da bancada ruralista, que apresentou um documento com a assinatura de cerca de 40 deputados e senadores solicitando a demissão de Franklin Berg, agora então ex-presidente da FUNAI. O problema de um ato como esse não é tanto exatamente quem é esse presidente da FUNAI, que não era bem quisto por muitas pessoas envolvidas com a questão indígena e pelos próprios indígenas, mas justamente o fato do Michel Temer ceder a uma pressão dos ruralistas. A gente vive em um momento, né, em que os direitos indígenas conquistados às duras penas na Constituição de 88 se veem constantemente ameaçados. Há uma série de projetos de emenda constitucionais que visam justamente destituir os direitos fundamentais dos povos indígenas, tais como o direito à terra e o controle de modo autônomo desse território. Já faz algum tempo também que a gente sabe que o maior inimigo dos povos indígenas são conhecidos pela alcunha de ruralistas. Os ruralistas são basicamente latifundiários, dos quais boa parte usam sua larga porção de terra para o monocultivo do milho e da soja transgênicos. O argumento que eu pretendo explorar aqui é que a gente está diante de uma guerra que se faz por muitos meandros, mas, sobretudo, através da agricultura, através do cultivo de plantas. Fazendo uma pesquisa bastante ligeira nos sites de venda de cultivos transgênicos, as características enaltecidas por esses sites dessas sementes transgênicas são a uniformidade da produção, tanto na qualidade quanto na quantidade, a alta produtividade e a resistência às pragas e herbicidas. Notem que o tempo todo o foco desses sites é justamente a produção. É assim que são tratados milhos, amendoins, canas-de-açúcar, sojas. De um lado da trincheira, nessa guerra, a gente tem os monocultivos, monótonos e homogêneos. A figura do Estado. Do outro lado, há roças hiperdiversas, que no caso etnográfico que motiva a minha reflexão aqui,
Além de serem roças repletas de variedades de mandiocas, batatas, milhos, carás, abacaxis, bananas, etc., e bota etc. nisso, né? Há também um emaranhado de relações com a floresta que circunda os roçados e que serviu de suporte para essas roças e que voltará, por sua vez, a esses espaços quando as famílias Wayampi e as suas plantações abandonarem esse lugar. A forma Estado e o seu modo de cultivar a terra, que pode ser definido como um sistema de plantation, para a gente fazer falar Anna Tsing e o Pierre Classes juntamente, apontam para um fim sem volta da floresta. As matas são derrubadas de uma vez só. Deitadas ao chão e cobertas pelos mares de soja ou milho, entram então os herbicidas, que são constantemente pulverizados para extirpar as ervas daninhas que crescem incansavelmente. O mato invasor, normalmente aquelas espécies herbáceas e as plantas pioneiras, é a resistência da floresta que insiste em retomar o que lhes foi tirado. Nas grandes fazendas de soja ou milho, elas, as plantas pioneiras, têm perdido a batalha a despeito de sua insistência. Os herbicidas são pulverizados no primeiro sinal do brotar. Matam tudo que é vegetação, à exceção, óbvio, dos transgênicos que marotamente são produzidos para serem resistentes ao veneno, que é também vendido pela Monsanto, que comercializa sementes transgênicas. A política vai assim se fazendo entre plantas diversas, insetos, solos e tantos outros seres que a nossa Constituição moderna, com a sua filosofia de uma excepcionalidade humana, insiste em qualificar como seres mudos e apolíticos, justamente por serem não humanos. Desenhado esse cenário, eu passo para um mergulho em um dos lados dessa guerra. Eu seguirei aqui rente a uma reflexão etnográfica realizada com os Wayampi, grupo com o qual eu trabalho em diferentes frentes e com muitas parcerias desde 2004, e que se localiza, a terra indígena Wayampi se localiza no estado do Amapá, próximo à fronteira com a Guiana. O recorte etnográfico que eu seguirei, contudo, não me levará ao universo ensimesmado dos Wayampi, mas volta aos embates com a forma Estado, com a figura do e, sobretudo, com a figura do estável. A agricultura executada pelas famílias Wayampi se insere em um contexto mais amplo, atrelado às dinâmicas ecológicas de sucessão florestal, as quais são afetadas diretamente pelas políticas do Estado, que acabam por incentivar a sedentarização de um povo cujo modo de existência está orientado por uma agricultura de coivária, essencialmente móvel. Grosso modo, pretendo demonstrar que plantar exige negociações que encaram animais, plantas e entidades mais que humanas como sujeitos com os quais é preciso relacionar-se de forma moral e não tratá-los como produção e recurso. Foi em uma das minhas estadias entre as famílias Wayampi, quando eu acompanhava e participava bastante das atividades relacionadas ao roçado, que eu fui plantar uma roça junto com uma velha chamada Paruá. O sol já ia alto quando a gente partiu da aldeia para plantar o roçado de Paruá. Saímos eu, ela e sua nora, junto com 2 netos dela. A gente ia carregada de pés de cana, algumas manivas, coroas de abacaxi e alguns facões e enxados. Chegamos à clareira e começamos os trabalhos. A sua pequena neta e o neto agarraram um facão e um pedaço de pau e saíram a brincar de cavar e limpar o mato que já crescia. A nora grávida passou a fazer as covas onde seriam colocadas as manivas. Paruá fez um buraco raso no meio do roçado. Desamarrou um pacote de folhas e jogou frutos de pimenta na terra, que eram estourados com galho, enquanto ela sussurrava a seguinte fala, em Wayampi, que eu vou traduzir diretamente para o português. Que se coma guariba, que se coma macaco-aranha, que se coma anta, que se coma cutia, que se coma queixada, e assim seguiu uma lista de animais, nessa fala enquanto ela plantava as pimentas. Paruá é uma das esposas do grande chefe Waiwai, fundador da aldeia Marirã, um dos centros de ocupação dos grupos locais que habitam o norte e o noroeste da terra indígena Wayampi, no Amapá. O Marirã pode ser caracterizado como um complexo ocupacional que se fixa em torno de uma escola estadual, onde ocorrem cursos modulares de ensino médio, e também em torno das ruínas de um velho posto de saúde. Tendo sido uma rota importante no contato e na atração dos Wayampi, realizada oficialmente pela FUNAI no final da década de 70, o lugar se mantém como um locus de convergência de algumas famílias. De lá, elas acessam por via fluvial e terrestre o posto central da terra indígena Wayampi, onde existe uma escola, um posto de saúde, uma enfermaria, um centro de formação e documentação e uma casa da FUNAI, bem como a estrada que vai conduzir a Macapá. Tratar o Marirã como complexo ao invés de uma aldeia parece ser mais apropriado, uma vez que
No entorno dessas velhas construções estatais se localiza um conjunto de pátios e casas que variam de 2 horas a 5 minutos desse aparato estatal. Além das aldeias, o que temos é uma extensa área combinada de roças, capoeiras em diferentes estágios de desenvolvimento e áreas florestais. Na dinâmica de existência OMP, todo ano, cada família nuclear abre uma nova roça. Cada família possui, assim, um conjunto de roçados em diferentes etapas de maturação. Esse padrão de elaboração anual de roças conduz a deslizamentos sobre o território. Conforme a roça se distancia da casa, a aldeia muda para dentro de um roçado, instituindo uma nova morada. A aldeia nasce sempre dentro de uma área cultivada, um espaço previamente amansado. A agricultura é o primeiro passo de afastamento dos donos cosmológicos que habitam a floresta, os quais podem ser agressivos às famílias OMP. São os donos que, em uma densa rede xamânica, tanto promovem doenças e morte, quanto curam, algo bastante descrito por diversas etnografias que trabalham com povos amazônicos, mas, sobretudo, muito bem descrito, no caso OMP, pela Dominique Galois. Ao derrubar e queimar uma porção de floresta, não só os animais se vão, então, mas também os donos da floresta se distanciam. Uma das primeiras ações na clareira deve ser o plantio de pimenta no meio do roçado, tal como fez Paruá, pois a ardência dos frutos espanta o dono da terra, prevenindo assim possíveis retaliações do dono frente ao incômodo que os humanos exercem cavando sua morada ao plantar. Ainda que a elaboração dos roçados continue ritmando a vida OMP, algumas transformações têm modificado a qualidade desses espaços e dos cultivares. Em um trabalho em parceria com agentes socioambientais do OMP, realizado em áreas de longa ocupação, como o caso da região do Marirã, constatamos que há um encurtamento do ciclo de pousio, ou seja, o tempo em que a roça e os pátios são abandonados, permitindo o retorno da vegetação silvestre, já que de tempos em tempos essas aldeias caminham atrás dos roçados, deixando para trás essas áreas abandonadas onde a floresta volta. Idealmente, uma roça deve ser aberta em uma área de floresta, isto é, segundo os OMP, em um local onde existem grandes árvores como angelins, pequiazeiros, copaíbas, andirobas, etc. Isso inclui locais previamente derrubados por parentes e ancestrais, mas que foram abandonados tempos o suficiente para que a sucessão ocorresse e a floresta voltasse pelos bicos das aves, pelas fezes de animais e pelos ventos que carregam as sementes aladas. Contudo, a necessidade e o desejo de permanecer orbitando em torno de alguns pontos que abrigam construções e ações fixas do Estado está fazendo com que o tempo de pousio seja encurtado. Nas regiões de longa ocupação, não é possível mais esperar o tempo necessário de retomada e maturação da sucessão florestal. Algumas famílias têm derrubado áreas consideradas capoeiras novas, isto é, espaços onde o processo de sucessão florestal não se completou em uma vegetação madura e em floresta novamente. As principais reclamações das famílias OMP acerca desses lugares de longa ocupação Então, das principais reclamações que os OMP têm desses lugares de longa ocupação é a ausência de lugares bons para fazer roçados, pouca caça e a proximidade de cemitérios. No que tange a falta de caça, as conversas travadas com os mais velhos, bem como com os jovens agentes socioambientais OMP, o incômodo vai além do incômodo inicial de uma escassez de carne. As caças, bem como a fauna não comestível, sobretudo algumas espécies de passarinhos, são fundamentais para o processo de sucessão florestal. São eles que trazem sementes de outras porções de mata e permitem que a floresta volte a crescer em sua diversidade de população, em especial de espécies frutíferas das quais os animais se alimentam. Como me contou Maranté em uma conversa que eu vou reproduzir um pequeno trecho aqui. Então Maranté me disse, a gente conversava sobre os tucanos, e ele me disse o seguinte: os tucanos se juntam pela floresta, chegam e ficam onde há frutos para comer. Eles comem açaí, bacaba, anhão-assiri, as árvores que cheiram, figueira, murei e pés de mingau de ave. Tucano as come e as leva, assim eles as fazem brotar, deixando cair as sementes. Eles as levam pela capoeira e as fazem brotar. Procuram tacaraveru e descem para comer. Depois que eles terminam de se alimentar, dos frutos, eles vão embora pela capoeira. Os micos também, eles engolem as frutas e deixam os caroços de ingá.
Sementes de abil selvagem eles engolem e levam, fazendo-as brotar através de suas fezes. Todos que brotam são o aturijá, ingá, curumã, pajauaruã, entre outras árvores. Muitas árvores diferentes. A mesma coisa os jacamins. O jacamim, quando come açaí, vai levar e fazer brotar pela mata. Longe ele leva e faz brotar. O mesmo faz mutum quando come pajauaruã. Leva e faz brotar através de suas fezes. Jacu, igualmente. Longe eles levam e fazem brotar as sementes das frutas. Depois as frutas terminam de crescer e frutificam. Por isso, elas são plantações de tucano, de jacu, etc. Bom, as árvores dependem dos animais para caminhar e se proliferar em mundo afora. A fauna necessita dos frutos para se alimentar e das copas e troncos de árvores para se abrigar. Assim emerge a floresta, como um grande cultivo de tantos animais que fazem dela sua morada, como conclui Maranté. Por isso as árvores são plantações de tucano, de jacu, etc. Por sua vez, as famílias Wayampi ocupam esse delicado espaço-tempo para constituir sua vida comunitária por meio da agricultura, a qual depende diretamente da qualidade da floresta e vice-versa, já que a floresta se produz sobre as clareiras deixadas pelos Wayampi, algo que remete a uma temática que tem ganhado bastante relevo em pesquisas nos últimos anos, que são a temática das florestas antropogênicas, né? As teorias da ecologia histórica de que a diversidade amazônica deve muito aos povos pré-colombianos. O processo de sedentarização pelo qual os Wayampi vem passando, desde o contato oficial, mas que se consolidou nos últimos anos com o ensino médio promovido pelo Estado, leva a um ciclo vicioso de empobrecimento das dinâmicas florestais que dependem desse intrincado e complexo relacionamento entre plantas, animais, solos, abertura e abandono de clareiras, regimes de luminosidade. Seguindo os Wayampi, um belo roçado é repleto de variedades de mandiocas, de milhos coloridos, de batatas de muitas doçuras, de carás de infinitas formas, de abacaxis de tantos perfumes, entre muitos outros cultivos e sua grande diversidade interna. Algo que deve ser conservado em um estado de alegria. Em resumo, uma bela roça ela é hiperdiversa e em bom estado de existência. Para um belo roçado, além dos cuidados despendidos pelas agricultoras, é preciso um bom solo, a ausência de formigas saúva, a presença de abelhas e insetos que, como dizem os Wayampi, odimoram, alegram e brincam com as plantas. Condições essas que só podem ser pensadas a partir de um bom suporte, de uma floresta madura e também altamente diversa. Um espaço atravessado por aves, macacos, cutias, entre outros animais, que permitem a dispersão de árvores que tanto produzem um acúmulo de matéria orgânica no solo, como promovem a atração e a manutenção da própria fauna. Enfim, um enredamento entre entes e ações onde não é possível reconhecer uma linearidade. Mas o belo roçado não se faz apenas por meio de saberes técnicos, digamos assim, e de condições ambientais favoráveis. Se faz levando em conta a posição de sujeito que a miríade desses seres assume. Nesse contexto, a fala, não apenas em sua familiar função fática de comunicação é importante, mas principalmente a fala enquanto potência de ação permeia todo o processo de cultivo e elaboração dos roçados. Quando o Paruá planta suas pimentas, ela evoca as carnes que serão comidas em sua companhia. As atividades agrícolas estão imersas nesse tipo de procedimento. Menciono aqui rapidamente alguns exemplos. Ao plantar cará, deve-se dizer que você dê muitos frutos, para eu preparar você, para eu transformar você em bebida de cará. Quando se planta mandioca, se deve dizer que você vire caxiri, mandioca fique alegre, mandioca dê boas raízes, te chamo de caxiri pau-jauaru. E assim por diante com uma série de cultivos. Toda vez que se planta, existe uma série de falas que devem ser proferidas para que essas plantações cresçam bem e alegres. Além disso, é preciso também realizar uma série de ações então, que cultivem a alegria das plantas uma vez plantadas nas roças. Alegres, elas dão belos e fartos frutos e raízes. Mutucuru é uma planta encontrada na floresta que possui grandes raízes tuberosas e é usada com essa finalidade. A água com raiz de mutucuru ralada é aspergida, jogada em pequenas gotículas sobre a plantação e acompanhada do seguinte enunciado: para que você dê boas raízes, mandioca, eu peço a mutucuru. Para que você dê bons frutos, a batata, eu peço a mutucuru.
Tamã é outra espécie promotora da alegria vegetal. Chamada também de mãe da mandioca, ela deve ser plantada junto com as seguintes palavras: para a mandioca dar bastante raiz, digo. Para alegrar bem a mandioca, digo. E batendo os talos de tamã no chão, se fala: tamã, 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 vó. Tamã, tamã, semelhante a tamã. A fala, seja em sua função fática ou em sua forma agentiva, capaz de transformar e afetar o mundo, é uma das marcas da política. Para não ir muito longe, basta lembrar um dos atributos necessários ao chefe ameríndio, notado por Lowe e depois enfatizado por Pierre Classes, que é a capacidade oratória do chefe. O chefe, em sua figura clássica, profere discursos que muitas vezes não são ouvidos com atenção, mas fazem muito. A palavra é também central nos edifícios de Brasília, lugar que enxergamos como cerne da política brasileira e que por isso é alvo da resistência indígena na sua forma hoje, né, acampamento Terra Livre. Tanto no âmbito das falas agentivas como na dinâmica entre roça, floresta, capoeira, os Wayampi insistem em enfocar relações entre uma miríade de organismos. Apontam para a necessidade de se construir a vida por meio de uma rede de relações entre espécies companheiras, para falar aqui junto com a dona Howe. Algo que não diz respeito apenas às relações entre famílias Wayampi e seus cultivares, mas conduz a uma replicação de formas relacionais, tais como a produção de alegria e tristeza, as ações de afeto ou agressão e os nexos de parentesco entre cultivares, insetos, donos cosmológicos, animais, árvores da floresta e agente Wayampi. O que os Wayampi parecem nos ensinar é que é preciso saber entreviver, para usar uma expressão cunhada pelo Stélio Marras, isto é, viver entre muitos e diferentes, em meio a relações de colaboração e tensão, de parasitismo, predação e mutualismo. O Estado, por sua vez, insiste no corte abrupto da relação. Retalha os complexos enredamentos. Algo nítido nos efeitos deletérios da sedentarização promovida pelas políticas públicas que chegam à terra indígena Wayampi. Algo nítido também na forma Estado de agricultura, marcada pela monotonia das plantations e pela homogeneidade dos transgênicos, que biologicamente atacam a fertilidade dos milhos híbridos das costas indígenas. Tal como outros povos ameríndios, os Wayampi resistem e insistem que uma boa vida se faz por meio de uma agricultura de corte e queima itinerante, altamente diversa, orientada por ações de negociação e cuidados, algumas delas estabelecidas por falas e cantos eficazes. Os Wayampi lutam pelo seu modo de existência ao lado e junto com as plantas cultivadas em seus roçados. Resistem, assim como as espécies pioneiras e as chamadas ervas daninhas que crescem incansavelmente como vozes da floresta nos monocultivos transgênicos. Eu fico por aqui. Boa tarde. Começo agradecendo muito esse convite, que me dá a ocasião de tão boa companhia, a de vocês também, agradeço a presença, me dá a ocasião de apresentar resumidamente a tese de livre docência que eu defendi em 2015 e ainda não consegui publicar sob nenhuma forma. Políticas ameríndias é o tema aqui, por muitos anos tem sido o meu campo de indagação. Mas, embora a expressão indique e mapeie um campo de vários trajetos de pesquisa a que eu tenho me dedicado, no ponto de reorientação que a tese representa, já não cabe a política, na verdade. A política ficou pelos caminhos como um recorte inoperante nos modos indígenas de operar coletivos. Eu estou aqui trabalhando com a definição de política proposta por Latour, que é uma definição que nos permite justamente fazer uma comparação transcultural daquilo que seria a política em outros contextos. Latour propõe pensar a política como arte de fazer e desfazer coletivos. Se pensarmos assim, a proposta a que eu cheguei na tese
é a de que há duas grandes matrizes relacionais nas Américas que fazem e desfazem coletivos, e elas podem ser nomeadas festa e guerra. A gente vai ver que, embora a minha perspectiva aqui seja muito mais, não sei se mais teórica, ela é mais geral, porque ela é pan-americana. Eu utilizo exemplos das Américas desde o século XVI e do Canadá ao sul da América do Sul. Fui juntando exemplos ao longo da vida e todos eles conduzem para o mesmo lugar, e tem muitos ecos e muitas das coisas que a Joana diz aqui. O conjunto de caminhos que eu percorri na pesquisa, na pesquisa a respeito do que poderia ser entre os índios aquilo que entre nós é conhecido como política, eu comparo a uma aldeia timbira. Não sei se todo mundo está lembrado de como é que é uma aldeia timbira. Ela é perfeitamente circular, né? Uma roda de bicicleta, e as casas têm caminhos chamados caminhos radiais, todos levam ao pátio central da aldeia. Eu tenho a sensação de ter partido de várias casas, digamos, de vários pontos, e todos me conduziram ao pátio central da aldeia. Mas não o pátio central tal como nós o conhecemos como lugar da política. Quer dizer, já faz tempo que se reconhece no pátio de uma aldeia timbira um lugar da política, na medida em que é lá que são feitos os famosos discursos, ouvidos ou não, do chefe. Mas é o pátio como lugar de festa. É o lugar a que eu cheguei. Eu comecei a me interessar por política exatamente numa aldeia timbira, quando, na aldeia da Cachoeira, há muitíssimos anos atrás, aqui eu cheguei num momento, aliás, bastante comum, em que se discutia o chefe que estava ocupando a função, se ele era adequado à função. Havia brigas na aldeia, isso é bastante recorrente. Os G setentrionais são conhecidos por essa recorrência de discussões sobre chefes. E o que mais me impressionou foi que os velhos, muito generosos, querendo me explicar qual era o problema, repetiam o que eu ouvia quando eles falavam a filosofia da chefia indígena, tal como descrita por Lowe e por Clastres. Eles diziam exatamente as mesmas coisas que ambos foram elencando como qualidades essenciais de um chefe, né? 30 anos mais tarde, eu fui perguntar aos Aparaiuaiana, no norte do Pará, o que faz um chefe, repetindo uma indagação que ronda os europeus desde que eles chegaram, estupefatos diante da natureza paradoxal, como dizia Clastres, a nossos olhos, da chefia americana, tentando compreender, cito Clastres, a estranha persistência de um poder praticamente impotente, de uma chefia sem autoridade, de uma função que opera no vácuo. A política desvinculada do poder deixa os europeus perplexos desde o começo. Os índios têm chefe, sim, mas que não mandam. Como os caminhos radiais da aldeia timbira, tudo me conduziu, como eu disse, ao pátio central da aldeia, lugar de festa. Mas eu só cheguei aí graças a uma conversa que ocorreu numa aldeia caribe, com um Aparai. Em 2010 eu fui ao Médio para o do Leste assuntar com os Aparaiuaiana sobre questões que a gente chamaria de antropologia política. E lá, Merecucu Aparai, às voltas com os preparativos de uma festa, da qual ele aceitara a incumbência, não foi ele que escolheu, ele foi nomeado para cuidar da festa e aceitou, presenteou-me com uma observação fundamental para o desenvolvimento de tudo o que seguiu. Ele disse: dono de festa é como chefe. Eu apenas inverti e falei: então chefe é como dono de festa. Trata-se o tempo todo, na tese e na proposta, de um acerto de vocabulário, porque a antropologia é uma eterna terapia da linguagem, como resume bem Marilyn Strathern. Ponto número 1. O que eu proponho em primeiro lugar, é revermos e mudarmos nossa atitude para com o chamado português dos índios, né? Nós aqui refere-se sobretudo aos americanistas. Todos os argumentos que eu desenvolvo na tese, que seguem aqui, eu só vou apresentar pedaços, né?
implicam em levar a sério os termos que os índios utilizam em português para nomear o que os antropólogos, ainda insistentemente, chamam, recortam e analisam como ritual. A tradução deles, festa, aparece às margens do raciocínio, ainda que seja cada vez mais ouvida a expressão rituais ou festas. E ainda quando, em raros casos, se decida chamar de festa, de fato, o que se analisa. Mesmo nesses casos, as ferramentas utilizadas são próprias ao recorte ritual. Festa não é ritual. É sabido que certas coisas só podem ser ditas e corretamente entendidas em suas línguas de origem. Velhos índios sábios, Mbiá, Tuyuca e Yanomami, têm inclusive repetido isso a seus interlocutores que o têm registrado. Mas nem por isso devemos continuar desdenhando as traduções que os índios fazem para o português. Em numerosos casos, são gerações empenhadas em encontrar as palavras para falar conosco, para explicar a nós, há séculos, em português. Há casos em que a língua indígena é o português. O talento e o gosto dos índios pelo aprendizado de outras línguas também tem sido notado desde o século XVI. Não há por que supor que suas traduções sejam equivocadas, aproximadas e, por isso, descartáveis em prol de termos técnicos julgados mais precisos. Se toda a tradução é uma aproximação, as deles, no mínimo, hão de dar pistas fundamentais. Um rol de palavras em português, no famoso português dos índios, indica perfeitamente os recortes que eles fazem e mantêm em português, bastante diferentes daqueles que nossas traduções impõem indevidamente àquilo que vemos. Festa em primeiro lugar, mas também lideranças, termo com que costumam designar grupos que distinguimos em chefes, xamãs, líderes cerimoniais e que para eles costumam incluir professores, AISs, organizadores de caçada, cantores, dançarinos e outras figuras eminentes. Sobretudo, lideranças é sempre plural. Enquanto isso, continuamos procurando separar essas funções, mesmo quando reconhecemos várias pessoas no mesmo posto. E por alguma razão, apesar de sempre haver mulheres entre as chamadas lideranças, precisamos, teoricamente, de um viés feminista para reconhecer sua presença. Nos debatemos teoricamente com aldeia, grupo local, composto multilocal e etc. E em muitas regiões da América, os especialistas dedicam muito a debate sobre o que seria a natureza dos grupos em questão. Perguntam-se até se haveria grupos como em outros locais do mundo. Os índios, enquanto isso, falam continuamente de os de tal lugar, a turma de fulano, o pessoal do cicrano. Os grupos, sempre qualificados como instáveis, fluidos, de composição variada pelos analistas, formam-se e se desfazem no ritmo de festas e guerras, no ritmo impermanente e sempre em transformação que os índios sabem ser o mundo de quem está vivo. O que eles chamam de festa é isso mesmo, num certo sentido. A tradução é precisa na medida em que se trata de receber convidados, comer bem, dançar, cantar, conversar, distribuir presentes, divertir-se. Mas vários traços das festas dos índios dão à palavra outros sentidos ou outros aspectos. A tradução desloca o significado que a palavra tem entre nós. Trai a língua de chegada nesse sentido, o que, segundo Eduardo Viveiro de Castro, indica uma boa tradução do ponto de vista antropológico. O primeiro deslocamento ocorre no lugar que as festas ocupam na vida dos índios, quando se pensa no lugar que ocupam em outras paragens. As festas reúnem gente que vive separada. Sabemos que na América Indígena a distância desaparenta, por assim dizer. Esgarça laços que reconhecemos como de parentesco e pode até rompê-los. As festas garantem a reaproximação de próximos que se afastaram, ata relações de aliança, novas ou confirmadas. As pessoas conversam, trocam notícias, compartilham comida, tabaco, bebida, etc. Revêem amigos, fazem novos, perdem amigos. Namoram, arranjam casamentos, provocam divórcios. Divertem uns aos outros com dança, cantos, competições.
exibem e assim repotencializam, fazem existir as diversas competências, incumbências, heranças, que são frequentemente chamadas de prerrogativas rituais, as propriedades, entre aspas, de pessoas e grupos. Em festas, compõem-se e competem, existem, ao se opor, aldeias, chefes, metades, grupos cerimoniais, confrarias. Festas, no contexto ameríndio, não são, portanto, da ordem do lazer e do privado, categorias que não se aplicam. São eventos capitais da vida social. Têm sido submetidos ao molde obviamente desconfortável de ritual, que leva os analistas a separar e desconsiderar uma série de atividades centrais nelas, mas irrelevantes do ponto de vista de um ritual. Banquetes, gentilezas, presentes, bem como diálogos ditos cerimoniais, competições ditas rituais, cantos e danças, não são acompanhamento ou expressão de sociologia ou política ou religião. São os componentes em conjunto da feitura de pessoas e grupos e de pessoas em grupos. Isso é, são essas coisas que fazem o que chamaríamos entre nós de sociologia, política, religião. Os recortes são mesmo impróprios, persistem e têm nos desviado. São festas de que costumam participar gentes de outros planos, mas não é de culto que se trata. Nessas sociedades contra a economia, produz-se muito além do necessário para a subsistência, mas não para entesourar ou negociar. Trata-se mesmo de gasto e esbanjamento. A fartura numa festa é de regra. É nas festas que a generosidade, qualidade mais valorizada por todos os povos indígenas das Américas, tem sua expressão mais plena e espetacular, gerando prestígio para várias pessoas eminentes, as chamadas lideranças. Davi Copenau resume ao nos dizer: vocês são outra gente, vocês não dão festas real. A festa define o tipo de gente. Os vários povos indígenas ressurgidos no Brasil o reafirmam quando buscam aprender com outros festas que possam chamar de suas. E nessa busca comprovam o quanto são índios e permanecem índios. Em muitos casos, quando eles têm câmeras de filmagem nas mãos, só querem filmar festas. Isso costuma ser o que chamam de nosso modo de vida. Por isso, em toda a parte, os índios querem projetos que lhes permitam reunir-se e valem cultos evangélicos, festas cívicas, festas de aniversário, de Natal, qualquer festa. Por isso, quando surge a possibilidade de uma reunião para discutir algum assunto, parecem se preocupar sempre muito mais com o transporte dos convidados, a comida a ser servida e os adornos dos participantes do que com a discussão do tal assunto. Os espetáculos produzidos por anfitriões e convidados sempre impressionam. Dá-se extrema atenção aos figurinos que ocupam os participantes durante meses antes das apresentações. Os ensaios são fundamentais. A qualidade de uma festa é em grande parte julgada pela qualidade dos espetáculos apresentados, em termos de execução e beleza. Os índios têm sempre lugares próprios para apresentar os espetáculos, seus palcos e salões de festa, sempre limpos e preparados com cuidado em antecedência para os eventos. Todas as aldeias possuem locais apropriados para as festas, e algumas parecem ter sido concebidas para garantir a todos a boa visão do palco. As Timbira, para começar, mas também as Caribe, as Yanomami, as Xinguanas, e no norte, as Winnebago, as Iroquesas, que são todas aldeias circulares com pátios centrais onde são realizadas as festas. Essa ideia pode ajudar a repensar os grandes centros cerimoniais estudados por historiadores e arqueólogos, que certamente foram grandes salões de festa. E embora o aspecto teatral desses eventos seja mencionado em relatos de viajantes e em etnografias ao longo dos séculos, não se leva adiante a consideração. Mas aqui também teatro tem que ganhar outro sentido. Tomar a festa como referência e recorte em lugar de ritual leva a rever esses ingredientes e protocolos de festa acima elencados em conjunto, em suas interrelações, em cada uma das variantes das Américas, e não destacar indevidamente, como se a outra ordem pertencessem, que caberia em política, religião, economia, artes, etc.
se é política que buscamos, vamos ter que reconhecer nas Américas, entre outras coisas, como bem lembrou aqui a Joana, está acontecendo em Brasília, dança-se política, canta-se política. A esse desafio nunca demos a devida atenção. Falei de reorientação. Um caminho a seguir consistiria em concentrarmos nos aspectos festivos daquilo que temos talhado, retalhado como ritual. O par de matrizes relacionais é festa e guerra. Não custa lembrar que ambos os termos são tomados aqui num sentido deslocado em relação ao nosso uso corrente. Florestan Fernandes já demonstrou há décadas que as guerras dos índios são diferentes das nossas. Guerra é uma matriz relacional evidente no que diz respeito aos índios. Muitos trabalhos têm se dedicado a isso. Foi constatado cedo pelos europeus e grandes etnólogos americanistas têm demonstrado com brilho e riqueza a centralidade da guerra. Mas seu par conceitual não é aqui nem a paz, como seria entre nós, nem a troca-comércio, como temos imaginado em relação a eles, a partir, evidentemente, do que é concebível entre nós. Não haveria mesmo o político entre eles, não porque esteja por toda parte, ideia que, como lembrava Clássico, não nos leva a lugar nenhum, mas porque as partes são outras. No plano balizado por festa e guerra, encontram-se atividades e relações que entre nós são classificadas como políticas, econômicas, rituais cerimoniais, artísticas. Nenhuma dessas categorias nos permite apreender sentidos presentes nos mundos indígenas, cujos recortes, evidentemente, são outros. O eixo festa-guerra atravessa nossos divisores e outros, como sagrado profano, cerimonial mundano, coletivo privado, etc. A guerra entre os índios tem recebido atenção a ponto de tendermos, por vezes, a pensar, como Gandalf pensava dos Tupinambá, que a guerra é todo o seu fundamento. Mas se é de povos das Américas que falamos, não pode haver fundamento único em lugar algum. Sabemos que o pensamento dos índios é dualista, que nada concebem que não seja gerado por diferença e contraposição. E aqui é preciso retomar o pensamento que Lévi-Strauss, ao cabo de décadas de dedicação ao pensamento dos povos nativos da América, batizou de dualismo em perpétuo desequilíbrio, é um modo próprio dos povos indígenas da América, diferente de todos os demais, de conceber e relacionar pares de diferentes. O par festa-guerra é operado segundo esse modo, particularmente ameríndio. Dualismo em perpétuo desequilíbrio, diz o mestre. Nada na expressão é descartável. Dualismo sim, mas que relaciona diferenças em vez de opor entes. Não redutível à oposição, menos ainda à oposição simétrica. As matrizes festa e guerra operam coletivos em espiral dupla, relacionadas pela diferença, imbricam-se continuamente. Os polos, como todo o resto, são dosagens, jamais purificadas. Mais para lá do que para cá, em vez de um lado ou de outro. Eis a questão. É preciso insistir no modo de pensar pares que é próprio dos índios, porque a relação que existe, que propõe existir entre essas duas grandes matrizes, festa e guerra, não pode ser concebida como antitética. Deixa eu ver, vou pular aqui. Não vou pular, senão vou me perder. Eu estou tentando resumir uma coisa mais. Bom, um dos mais recorrentes equívocos quanto ao dualismo ameríndio, e que se estende constantemente ao estruturalismo de Lévi-Strauss, é o de supor que os termos relacionados aos pares o são por oposição complementar, equipolentes e simétricos. Em operações constantemente assimétricas, trata-se de um pensamento cujo fundamento é a ideia de que é a diferença que permite a relação e a geração do que quer que seja, que equaciona a igualdade, a impossibilidade de ser, em que os termos de cada par, sejam metades de aldeias, duplas míticas, modos de relação, são desiguais, desequilibrados, por definição. E como os índios operam cromatismos e escalas, em lugar de distinções exclusivas, os termos de cada par sempre são limites, e como tudo que há entre eles, tudo que existe são dosagens. É precisamente porque a guerra se relaciona à festa de um modo próprio dos índios, que
que as festas deles apresentam características para nós bastante estranhas. Não se concebem festas em família ou entre amigos, para começar. Para ver festas entre os índios, é preciso haver gente de fora, de outras aldeias em muitos dos casos, e também de outros mundos, inimigos, mortos, espíritos, animais, etc. Não é só isso. Nas festas dos índios não podem faltar inimigos, porque guerra e festa estão relacionadas em garrafa de Klein, que é uma figura, né? O dentro e o fora se comunicam. É uma figura usada pelo Lévi-Strauss nas mitológicas para falar do dualismo em perpétuo desequilíbrio. Não estão, portanto, em simples oposição. Um convidado não é o contrário de um inimigo, muito pelo contrário. Caberia antes dizer que o convidado pode sempre ser considerado um inimigo. Num plano que não é o plano da inimizade real, inclusive porque a festa pode fazer amizades e desfazer, enfim. Em coreografias, diálogos, competições pela América afora, anfitriões e convidados encenam a diferença que os relaciona de vários modos. Sempre se contrapõem e só por isso podem compor, nas festas, e graças a elas, um corpo, tanto no sentido metafórico do corpo social, como no sentido mesmo de corpo de cada um. A festa pode confirmar-nos ódios compartilhados contra um inimigo comum, como se dizia a respeito dos Tupinambá, que, como em tantos outros casos da América, os festins entre os Tupi seguiam e precediam expedições de guerra, de modo que no tempo também as festas e guerras estão sempre se alternando. No ritmo da vida, do mesmo modo que, logicamente, festa e guerra vazam uma na outra, continuamente. Por isso mesmo, festas também podem muito bem desandar em inimizade declarada. Muitas histórias de antigos, que chamamos de mitos, e de memória de vivos, falam de festas nas quais se originaram oposições duradouras. Muitas outras falam de convites armadilha, em que todos os convidados foram mortos. Como dizem os Yujá, toda a cauinagem pode, como as dos antigos, culminar em morte e canibalismo. Toda festa eivada de guerra pode dar em tragédia. Para confirmar o modo de relação entre festa e guerra, toda festa em toda a América sempre foi apreendida, recebida ou roubada de gente outra. Toda festa é de inimigo, também nesse sentido. A aplicação de uma grade festa-guerra à nossa apreensão da vida coletiva dos índios corresponde a um ajuste do nosso vocabulário analítico descritivo, ao léxico fartamente evidenciado nos textos de gerações de etnólogos americanistas, declarado pelos índios em palavras e atos. Os termos que os índios utilizam para falar de relações coletivas costumam ser os do léxico próprio a cada uma das matrizes: anfitrião convidado, em chave de festa, amigo inimigo, em chave de guerra. Situadas nesse plano festa-guerra, onde os nossos divisores não operam, as atividades tanto de chefes como de xamãs e outras tantas lideranças supõem um desempenho de duas funções, na verdade, o de festeiro e o de guerreiro. Estes, por sua vez, desdobrados em anfitrião convidado e aliado inimigo. Chefes e xamãs seriam, assim, variantes um do outro, figuras não de campos interligados, mas de um único e mesmo plano, festa-guerra. A relação entre o famoso chefe sem poder ameríndio e seus seguidores seria, assim, uma variante da relação entre anfitrião e convidados. Dono de festa como chefe. Em vez de se ver no chefe variante de dono ou sogro, por exemplo, aqui se propõe que donos, sogros, chefes de guerra, líderes de caçada, donos de aldeia, etc., seriam variantes de uma relação entre quem dá existência, no sentido de originar e fomentar, alimentar, quem dá existência a sujeitos que o fazem ser quem é, puxadores e seguidores. Todos seriam, de certo modo, variantes das relações anfitrião-convidado e amigo-inimigo, que não se sobrepõem e podem se combinar. Se proponho que se privilegie o código da hospitalidade e da amizade, não é só porque parece lógico em um mundo onde todas as relações são sociais, mas porque os próprios índios empregam-no consistentemente
e, apesar de alguns sábios alertas de americanistas atentos, permanece praticamente relegado a comentários adicionais e notas de rodapé. O Código da Festa não é um recurso metafórico, mas o meio mais fiel de expressar o pensamento dos índios quanto aos fundamentos do que temos chamado de socialidade, e que eles expressam em variantes de nosso modo de viver. Vale o mesmo para o Código da Guerra, mas esse tem sido levado a sério pelos americanistas. Taylor dizia, casa-se fora ou morre-se fora. Aqui nas Américas a variante seria antes, faz-se festa fora. O casamento é ao mesmo tempo causa e efeito disso, e, porque a guerra é ao mesmo tempo causa e efeito da festa e do casamento, e porque tudo aqui vive aos pares, morra fora. O plano do parentesco é transversal ao de festa e guerra, suas operações infletem e são infletidas por festas e guerras, mas nem festa nem guerra podem ser reduzidas logicamente a parentesco, nem este a nenhuma daquelas. E o que querem, afinal, os índios das festas? Alegria. O mesmo, aquilo de que depende a roça, tudo depende disso. Alegria respondem unanimemente em toda a América, é isso que queremos. A palavra alegria traduz inclusive numerosos nomes indígenas de festa. Quando uma aldeia fica desanimada, triste, é preciso fazer festa, dizem. Fazer movimento, brincadeira, dizem vários. Os índios seguem anfitriões que lhes ofereçam boas festas, assim é medida a grandeza de um chefe índio, e só isso lhe garante seguidores, porque contam com ele para lhes garantir alegria. Tudo é excessivo numa boa festa indígena, e o excedente por ela produzido, graças ao esbanjamento de coisas e pessoas, é o alegrar-se, uma coisa que só pode ser feita com diferenças. Mais uma vez, a palavra alegria é precisa, mas envolve um deslocamento importante, porque do ponto de vista dos índios, a alegria, como a raiva, a tristeza e outros tantos que qualificamos como estados da mente ou sentimentos, são estados do corpo. Ou mais precisamente, essa separação corpo-mente é mais uma que não permite entender o pensamento dos índios, como temos cada vez mais percebido. A alegria faz corpos saudáveis, belos e corretos, e neles se expressa. O deliberado cultivo da alegria e do bom humor por parte dos índios pode ser inclusive apontado como uma das tecnologias de sobrevivência ao fim do mundo, de que fala Viveiros de Castro. Talvez até seja a principal delas. Em termos muito semelhantes aos utilizados por Viveiros de Castro, Gross, antropólogo Anishinaabe, população norte-americana indígena, fazia a conexão de modo explícito em 2002, num artigo, falando de vários povos algonquinos da América do Norte, incluídos nesse etnônimo Anishinaabe. Cito: é preciso entender que a visão de mundo dos Anishinaabe é essencialmente cômica. Essa visão cômica pode ser usada para mostrar a continuidade entre a cultura tradicional e a moderna. Além disso, o entendimento dessa visão cômica ajuda a explicar como a cultura Anishinaabe tem se recuperado do que chamo de síndrome do estresse pós-apocalíptico. Como muitos outros povos nativos das Américas, os Anishinaabe viram o fim de nosso mundo. Sua visão cômica tem nos ajudado a superar o trauma e ajuda a explicar como conseguimos sobreviver. Lutamos, mas gostamos de rir, comentava aqui mesmo, acho que na sala, não era nessa sala, mas era numa sala ao lado, um cineasta Innu, que é um outro povo algonquino do norte do Canadá. Clastra, sempre abridor de caminhos, perguntava-se de que riam os índios. Coisas fundamentais, e que nós diríamos muito sérias, são feitas, e essa é a estonteante, desconcertante lição dos índios, cantando e dançando, rindo, com transbordante alegria. E eis aí algo que nos ajuda a problematizar nosso presente e uma proposta de futuro, para citar uma frase de Goldman e Viveiros de Castro. Castro afirmava que a guerra é contra o Estado, a festa não o é menos. Dizia-as também sociedades para a guerra. As sociedades indígenas das Américas, para retomar a formulação, e lhe acrescentar o outro lado que nunca falta aqui, são também
e, na mesma desmedida, sociedades para a festa. Muito obrigada. A professora narrava aqui, eu me imaginava em Bauru. Esse final de semana eu estive em Bauru, uma festa. E nas festas indígenas, né, vamos dizer assim, eu fui numa aldeia terena, que na verdade é do lado da aldeia onde vive minha família, em Mandaju, na Havaí, aqui no estado de São Paulo, mais ou menos 400 quilômetros daqui. E ali a gente se encontrou com os Krenaques, né? Tinha um ônibus do Jaraguá, tinha os Caingangue, né? Então Terenas, Caingangues, Guarani Mbiá, Guarani Inhandeva, é uma festa mesmo, né? E ao mesmo tempo se discutia como chegar em Brasília, né? Afinal de contas não é tão perto. E ali se pensava na guerra, se pensava na festa, se pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou aqui viajando, porque eu me vi lá, né? E é bem isso, né? Essa questão da liderança, né? A gente ouve muito essa questão da liderança dentro das aldeias, né? Esse conceito de comunidade que eu acho que está cada vez tão raro aqui na cidade, né? E isso é tão presente dentro das aldeias, né? Esse conceito de comunidade, de lideranças, de você estar ali em casa e de repente alguém chamar, olha, avisa sua mãe hoje que tem festa, tem uma reunião das lideranças, né? Então são mulheres, são jovens, são os professores, são os mais velhos, são os xamãs, são os caciques, e todos fazem parte ali da política da aldeia, né? Vamos dizer assim. E às vezes para decidir coisas que vão de encontro com essa questão política dos dias de hoje, né? Então isso é muito interessante dentro das aldeias, essa questão de se promover a festa, de se convidar os parentes, de se pensar a comunidade como um todo, de se pensar essa ligação do fazer à agricultura, de se pensar essa agricultura executiva, que nem é esse nome, né? Essa agricultura. Mas, enfim, a professora estava falando aqui, eu estava meio que viajando, né? Foi muito bacana. Talvez não consiga expressar a maneira que isso aconteça no dia a dia lá da aldeia, né? Onde a gente se reúne com muitos parentes de muitos outros lugares e que isso é uma coisa tão do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não... Aqui a gente não se percebe, né? Parece que as pessoas são inimigas, né? Acaba a aula e a gente fica meio que cada um pro seu lado e não se conversa pouco, se fala sobre muitas coisas sobre a aula e pouco sobre nós, né? Então eu acho que uma das coisas que eu tô estranhando assim aqui, porque é isso, um pouco... Outro dia, conversando com a professora, falei que aqui é muito carregado, né? Esse lugar é carregado demais. Tá precisando de mais índio aqui para começar a trazer outros espíritos, né? Porque caminhando por aqui, você percebe que tem muita coisa pesada, muita coisa ruim, né? Tem muito sofrimento, tem muitas coisas que a gente precisaria dar uma energizada, vamos dizer assim. Então, um pouco é isso. Agora, o que eu, na verdade, queria começar aqui é dizer, né, que essa região onde eu estou citando é uma região assim que, infelizmente, as políticas indigenistas e as políticas anteriores foram muito violentas e pesadas, né? Essa é uma região assim onde os conflitos com os imigrantes, o conflito com a presença do Serviço de Proteção ao Índio, o serviço a FUNAI posteriormente, né?
trouxeram muita violência para aquela região. Então, essas festas que a gente tem hoje são fruto de um processo também de reorganização histórica, vamos dizer assim, né? Hoje a gente está passando por um momento de reconstrução de muitas questões que foram praticamente... eu diria assim que seria um etnocídio, né, que aconteceu ali naquela região. Então é um etnocídio muito presente ainda, mas que eu vejo com bons olhos, né, quando você encontra todos os parentes ali se reunindo, se repensando, né, os novos projetos, a nova maneira de viver esse momento, né, de poder, né, de repente reconstruir alguns caminhos ali que foram interrompidos, né? Eu posso dizer um dos caminhos, né, que é o caminho da terra sem malhas, que os guaranis sempre buscaram e que de repente foi ali num momento anterior tão violento com a chegada dos imigrantes europeus e todo o processo de violência que aconteceu ali no centro-oeste paulista, com estupros, com mortes, com assassinatos, com uma violência que nem sempre está aparente, né? Que nem sempre é dita também. Então aquela região ali foi uma região muito com muitos problemas, com muitas questões a se discutir ainda, né? Isso sem contar todo o extermínio da população caingangue daquela região, né? Os guaranis ainda chamavam, né, do Auauaí, que era a aldeia, ela está ali na região de Avaí, né? E Avaí é o nome que os guaranis chamavam, porque Auauaí era o local onde os índios bravos, né, estavam. Então os índios guarani tinham muito medo, né, de ultrapassar a região de Avaí. E então isso foi um processo muito violento da história, porque ali se deu muitas mortes de indígenas. Ali foi um local onde houve um verdadeiro massacre, né? Então eu estou falando de um local onde a gente pensa muito a festa de hoje, estou falando até com uma certa alegria, mas sabendo que ali houve muita morte, ali houve muito massacre e que vem, infelizmente, pela via ocidental. Então é importante que a gente esteja na universidade hoje em dia para a gente poder recontar, né, essas histórias, poder dizer o que realmente aconteceu. Eu tive o prazer de entrar na universidade ainda na PUC, fazendo a graduação, e ali eu meio que contar essa história, né? Porque na verdade eu queria saber muito do que tinha acontecido, né, na minha história. E aí eu pude fazer um caminho da volta, vamos dizer, né? Eu me encontrava ali na região da cidade de Tiradentes, né, onde a minha mãe morou por um bom tempo, e se encontra até hoje, né? Nessas indas e vindas, né? Nem sei se eu sou da cidade, se eu sou da aldeia, eu acho que eu sou daqui, né? E aí eu comecei a repensar, rever, buscar informações sobre o que tinha realmente acontecido ali naquela região, e as notícias que me vinham, né, dos registros eram só histórias muito tristes, eram histórias muito perversas, né? Infelizmente essas histórias elas trouxeram algumas questões, né? A própria presença do povo terena ali remonta um passado de muitas mortes. Os guaranis ali com a febre amarela acabaram morrendo de uma vez só mais de 300 indígenas na década de 20. Depois o Marechal Rondon acabou trazendo os terenas para ocupar aquela região, estava muito despovoada, né? E hoje a comunidade ela está se reorganizando. Tem 4 aldeias, né? São 2 terenas, uma se chama Equeruá, a outra Copenoti, uma chamada Kurt de Mandaju, em referência ao antropólogo Kurt Hankel, né? Kurt Hankel, de origem alemã, que viveu ali entre os Guarani ainda em 1905, 1908, acho que foi até 11. Não sei ao certo a data, mas e a outra aldeia vivendo dentro de um contexto, vamos dizer assim, interétnico, né? Já é uma formação do povo Guarani e Terena que dá o nome ao Tereguá.
Então são 4 aldeias naquela região e que a gente está constantemente visitando, tem alguns trabalhos iniciados, né, muitas documentações eu acabei descobrindo nesse processo de pesquisa, que são documentos assim que demonstram total destruição da região. Eu não sei se eu estou fugindo do tema aqui, mas eu estou falando, na verdade, sobre política, né? A política indigenista, que é justamente o que o pessoal está fazendo a luta lá em Brasília, justamente porque existem muitas coisas que aconteceram no passado e que a gente precisa repensar hoje em dia. Não é possível que a gente pense uma demarcação de terra sem que você consiga, né, fazer essa reorganização histórica, né? Então essas regiões são regiões onde tiveram muita violência do Estado, né, e que é preciso dizer o que aconteceu para que as pessoas percebam o quanto é importante esse processo de demarcação de terra nas comunidades indígenas. E eu não estou falando do marco de 1988, que é o marco regulatório, eu estou falando de 1908, 1905. Então, hoje em dia, se pensa um processo de demarcação de terra em regiões onde os povos já estavam estabelecidos ali, né? Então é um absurdo, porque tem aldeias indígenas naquela região que eu busco, uma delas chama-se Ribeirão da Ontra, que foram praticamente perdidos esses documentos, os índios foram praticamente expulsos desses territórios, mas que a gente está numa busca, né, constante de saber exatamente onde eram, né, essa região e quem é que está lá e a que interesses, né, de repente estavam por detrás. Muitas dessas aldeias em tempos anteriores aí viveram um processo que a gente chama de arrendamento de terra. Então as aldeias passaram por um processo de arrendamento, então eram arrendados os territórios indígenas, e dentro desse arrendamento a gente acabou descobrindo muitos documentos e que estamos em busca ainda de saber onde exatamente eram essas regiões arrendadas, para saber se os fazendeiros ainda se encontram nesses locais. Então tem muita história, muito documento, né? O meu colega Fabiano que está fazendo esse trabalho, estava lendo um trabalho dele sobre o relatório Figueiredo, né? E um pouco isso, ir buscar mesmo esse material, né? Tentar reorganizar isso e dizer, olha, num processo histórico violento, de etnocídio, genocídio, né? De ocupação de território de forma totalmente destruidora, vamos dizer assim, muitos povos ficaram aquém, né, dos seus territórios tradicionais. Então, esses marcos regulatórios é uma das lutas que estão acontecendo agora em Brasília. Então, tem várias questões. Foi colocado aqui pela colega que uma das bancadas é a bancada ruralista, mas são mais, né? São outras, né? É a bancada ruralista, é a bancada da Bíblia, é a bancada da bola, é a bancada da bala, do boi, da Bíblia e a bala, boi, Bíblia. Não, tem bola e da bola também. É uma outra bancada, que é uma bancada poderosa também e que a gente viu, né, nas últimas eleições que apareceram com mais ênfase, né, com o antigo presidente, que eu nem vou citar o nome dele, o concorrente aí, da Dilma, para não dar moral para ele, mas ele posou ao lado de vários, né, caras ligados ao futebol. E essa bancada também é uma bancada poderosa anti-indígena, né? Eu diria que tem até mais aí uma outra formada pelos atores globais e tudo mais, que são outro pessoal aí da mídia, né, que estão totalmente anti-indígena também. Mas é uma bancada poderosa e que é uma das lutas que a população indígena lá em Brasília está tentando mostrar, né? Então é uma questão que eu estou dizendo histórica e ao mesmo tempo o que a gente vê aqui é bem atual, né? Se no passado lá eu levei para a aldeia todo um aparato de mudanças, né, vamos dizer assim, através da SPI, da FUNAI, hoje é bom a gente ficar esperto, porque
essa ocupação pode vir, inclusive, pela via da educação. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as regiões aqui de São Paulo, Bauru especificamente, né? Posso falar bem de lá, é uma escola administrada pelo Estado que tem uma cartilha que é a mesma cartilha que eu uso na escola onde eu dou aula. Então, onde está, né, as questões da própria aldeia? Então eu chego com com a violência do meu conteúdo, né, do meu currículo, e acabo tentando impor as minhas regras e não a preservação da cultura indígena naquela região. Então eu diria que aquela região ainda sofre a violência do Estado por outras vias, né? Pode ser pela via da FUNAI, do SPI, da educação, e pode ser outras vias, inclusive pela saúde, né? Então, para fechar aqui, né, que eu acho que eu estou me estendendo até demais, dizer que o que a gente espera também aqui da formação dos antropólogos, né, dos historiadores, é que existe uma visão bem interessante sobre a luta da população indígena. Eu gosto de contar, outro dia eu contei ali na sala de aula, mas é assim, como entender essa relação entre natureza, entre um ritual, ou um batismo, ou a presença indígena. Então, entre os guaranis, a gente tem a maneira de colocar o nosso nome, né? O nome indígena, o meu nome, no meu caso, Kunumiguirá Morantim, é um pássaro, né, branco, e ele é um pássaro branco, que é um menino, muito jovem, e ele gosta de liberdade, ele gosta de fazer voos, né? Não é que nem aquele de bico comprido, que dá voos rasantes e curtos, né? É um outro significado, vamos dizer assim. Só que eu vou contar uma história de uma tia minha, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer. Então, numa manhã, por volta de umas 4, 5 horas da manhã, um grupo de indígenas na aldeia, ela está andando no meio da floresta, no meio de uma mata fechada. Nessa mata fechada se encontra uma trilha, né? Essas trilhinhas, né? Toda mata, quando você começa a andar, né? Nessa trilha tem uma menina bem pequenininha, no fundo, no meio da família, caminhando. E conforme eles vão caminhando, mata adentro, né? O sol vão sair na direção, o sol está começando a nascer, e ela vai caminhando na vegetação mais plana, é um grupo de famílias, né? E assim que eles chegam na parte mais plana, a menininha esbarra numa planta, e a planta cai uma gota de orvalho. É o nome dela, a gota de orvalho que cai. É o nome Seipã, né? É o nome que é dado dentro de um batismo guarani, que está ligado à questão da natureza, que está ligado ao sol, está ligado à vegetação, está ligado à terra, está ligado à maneira do Guarani viver, do modo de ser Guarani, né? Porque existe uma questão, foi colocado aqui, espiritual, uma questão terrena, né? E que talvez a gente não consiga entender essa proximidade que a população indígena traz, né? Então a gente precisa muito conhecer os povos, conhecer suas origens, conhecer seus modos de viver, né? Do Eduardo de Viver de Castro até diz num texto dele que o modo do indígena não é um modo de aparecer, né? É um modo de ser. E eu diria que isso é muito presente na cultura guarani, porque a gente fala em Anderecó, né? Que é o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de enxergar o mundo, o nosso modo de viver o interior da aldeia, de dar significado às plantas, de dar significado às florestas, de dar significado aos nossos elementos culturais, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Só para
fica às vezes difícil entender numa questão política como essa, quantos significados existem por detrás de tantas culturas, de tantos povos, de tantas... Né? Então, é isso. Obrigado.